Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e vou comentar com vocês uma questão, muito fácil, um assunto muito fácil que volta e meia a gente encontra nas questões de vários concursos, que é a relação entre fonemas e letras, né? Volta e meia a gente encontra questões assim: quantos fonemas tem na palavra tal? Aí, para alguns, isso pode parecer preocupante, difícil, mas isso é muito fácil, gente, é muito fácil. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que primeiro a gente fala e depois a gente escreve. Não é assim na vida da gente? A criança, pequenininha lá, 1 ano e meio, 2 anos, ela não escreve, mas ela já começa a falar, né? Então, primeiro vem a oralidade, primeiro vem o som, depois vem a representação da escrita, né? Quantos anos... milhares de anos até as pessoas passaram conversando no mundo sem ter nada registrado, sem ter nada escrito, né? O advento da escrita é algo muito recente para a história do mundo, né? Então, é daí que parte o nosso raciocínio. As letras representam os sons, né? Às vezes, para ensinar as crianças, a gente fala assim: olha, que som tem essa letrinha? Mas não é a letra que tem o som, é o contrário. A gente tem um som e esse som é representado por meio de letras. Então, normalmente, cada som que a gente fala, existe uma letra para fazer a representação desse som. Então, se eu falo caso, por exemplo, eu vou dizer K, então vou ter aí o som do Q, o som do A, então vou fazer K, depois o som do Z, o som do O, e vou fazer zo. Então, eu tenho 4 sons, K, A, Z, O, e vou fazer caso. Então, para cada som, eu vou ter uma letra. Então, 4 sons, 4 letras. Tá? Isso é o básico. Mas aí a gente tem umas observações. Tá? Então, primeiro, o dígrafo. O dígrafo, ele vai romper um bocadinho com essa lógica, porque eles têm 2 letras para representar um som só. Isso acontece muito, por exemplo, com o som do S. Esse som do S forte, S, a gente pode representar esse som S, por 2 S's, por um S só, por C cedilha, por XC, SC cedilha. A gente tem uma porção de representações, o XC eu já falei, né? A gente tem SC também. A gente tem uma série de representações escritas desse som. Então, aí, nesse caso, a gente tem que prestar atenção que a gente vai ter um descompasso entre o número de letras e o número de fonemas. A gente vai ter menos fonemas e mais letras, tá? Então, olhem só, os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Significa que eu posso ter, então, um som de consoante expresso por 2 letras e posso ter um som de vogal expresso por 2 letras. Normalmente, os dígrafos, a gente tem lá o RR, o SS, o CH, o LH, o NH, né? Então, na aula de dígrafo, eu vou mostrar para vocês todos os dígrafos possíveis, tá? Mas agora a gente só está vendo essa representação de fonemas e letras. Então, aqui, ó, eu já marco os dígrafos. Primeira coisa que eu faço, olha só, estou marcando os dígrafos, né? Porque aí eu já sei que se tem dígrafo ali, tem 2 letras, mas tem um fonema só, tá? A outra coisa que a gente vai ver, então, é se a gente tem dígrafos... eu já marquei aqui os dígrafos consonantais, né? Aí eu vou ver se tem dígrafos vocálicos. Como é que a gente faz, como é que a gente verifica os dígrafos vocálicos? A gente faz isso com o som nasal. A gente tem o som oral e nasal. Então, o som oral é o som que passa direto pela boca. Quando você fala assim, A, E, I, O, U, tá o som saindo pela boca. Mas a gente pode fazer o som nasal, ou seja, além de sair pela boca, ele ressoa um pouquinho pelo nariz. Quando a gente faz E, I, O, U, né? Essa sonoridade, E, I, O, U, são sons nasais. São sons que saem pela boca, mas ressoam também no nariz, tá? E aí, é um som só, mas esse
pode ser representado pelo A e pelo tio, né? Mas pode ser representado pelo AM ou pelo AN. Então aqui, olha, campo. Se eu escrevesse campo assim, ó. Se eu escrevesse assim, a gente não ia ler campo, a gente ia ler igualzinho. Porque a gente não faz a extensão desse M, campo, né? Campo. A gente não faz assim, né? Dentro, a gente não faz. Então, a gente faz a sonoridade do AM como se esse AM fosse um A com o tio. Então, a gente lê a palavra campo dessa forma aqui, campo. Tá? Olha, o an, campo. Pronto, é assim que a gente faz. Então, os dígrafos consonantais são formados por duas consoantes que vão ser escritas representando um som só. Os dígrafos vocálicos são dígrafos escritos pelas 5 vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou de N. Olha aqui, dentro. Também a gente falaria dentro, assim, ó, dentro, dentro, né? Então, AM, EM, IM, OM e UM, ou então AN, EN, IN, ON e UN, tá? Então, aqui, dentro, cinto, pompa, mundo, tá? Então, a gente já sabe o que é dígrafo consonantal, já sabe o que é dígrafo vocálico. É isso que a gente precisa ver na relação entre fonemas e letras. A gente vê a palavra, já vê se tem dígrafo. Tem dígrafo consonantal? Já marcou. Tem dígrafo vocálico? Já marcou. Esses dígrafos contam como um som só, tá? E aí depois é só contar as letras, que cada letra vai representar um som. No dígrafo, 2 letras representam um som, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, carro, vamos fazer aqui um ensaio, né? Carro, eu já vi que tem ali um dígrafo. Então, aqui eu vou contar um fonema. O RR é um fonema. Quais são os outros fonemas? O fonema do C, o fonema do A, o fonema do O. Então, quantos fonemas eu tenho na palavra carro? 4 fonemas. Eu tenho 4 sons, 4 fonemas. E quantas letras? Aí letra é fácil, letra é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 4 fonemas e 5 letras. Viram como é fácil? É muito fácil. Ó, vamos ver uma coisa aqui de baixo. Pompa, vamos ver pompa. Então, pompa, eu já vi que esse O e esse M marcam um dígrafo vocálico. Então, pompa aqui tem um som só, um fonema só. Vamos ver o resto. Ó, o som do P, o som do P, o som... Epa! O som do A, né? Que não é 2, é 1. Então, o que eu tenho aqui em pompa? Eu tenho letras 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras. E quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. São 4 fonemas e 5 letras. E assim por diante. Tá legal? Eu trouxe para vocês, para mostrar para vocês, 2 exercícios que são questões que já foram usadas aí, que vocês vão encontrar. Se duvidar, vocês já fizeram essas questões e já estão até comentadas. Então, as palavras beneficiários, responsáveis e contribuições possuem fonemas iguais, representados por letras diferentes. Ora, o que quer dizer isso? É uma questão muito fácil. Mas, às vezes, as pessoas têm dúvida porque não entendem esse negócio de fonema com representação de letra. Eu acho que agora vocês já são capazes de entender esse enunciado, né? Nessas palavras, nós temos fonemas iguais, quer dizer, um som só. Esse som só é representado por letras diferentes. Ó, beneficiários. O som do S forte está sendo representado aqui pelo C, né? Agora ali, responsáveis, o som do S está sendo representado por que letra? Pelo S. E em contribuições, o som do S está sendo representado por que letra? Pelo C cedilha. Então, eu tenho o mesmo fonema, que é o fonema do S,
Essas barrinhas que eu estou colocando aqui do lado do S, significa que é um fonema. Esse S não é uma letra. Esse S é um fonema, ele vem com as barrinhas, tá? Então, o fonema S, que é o fonema S, está sendo representado pelo C, pelo S e pelo C cedilha, tá? É isso que está sendo dito aqui. Possuem fonemas iguais, representados por letras diferentes. Indique a sequência em que todas as palavras estão ortograficamente corretas. Ou seja, ele faz o enunciado falando de fonemas e letras, mas, na verdade, o que ele quer é saber se você sabe como é que escreve as palavras que estão listadas aqui. Tá? Então, é uma questão que vocês precisam conhecer letras e fonemas para entender o enunciado. Mas, para fazer a questão, não. Né? Então, olha, coaptação se escreve com C cedilha mesmo, facilitário também, supressão com 2 S's. Então, a gente já viu aí que o primeiro item já está corretinho, a gente já vai dizer, bom, a letra A é a correta. Vamos ver o erro das outras. Então, colapso com 2 S's. Não pode. Esse P é mudo, não é? Esse P é mudo, fica numa sílaba anterior, como a gente já viu, né, em outras aulas lá de divisão de sílabas. E aí eu não posso ter 2 S's, não. É um S só. Está começando sílaba, ele é forte. Tá? Escavação está certo, diagramação está errado, porque diagramação aqui é com C cedilha. Então a letra B está errada. Letra C, disjunção está certo, essencialidade está certo e excetuar está errado, porque excetuar vem da palavra exceto. E a palavra exceto não é com S, não. A palavra exceto é com X. Então, excetuar é com X e C. Letra D, dispersão, ó, de novo com 2 S's. Não pode. Basta um S só. Está começando sílaba, né? Então, basta. Entrelaçar está certo, escravização está certo também. Ó, excursionista, reparem. Se vocês perceberem que os S's estão duplicados, quando não deveriam estar, vocês já eliminam 3 itens, fácil, porque é o mesmo erro. Né? O mesmo erro que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ora, sobrou mesmo a letra A, para a gente dizer que está correto. Tá? E o outro exercício que eu coloquei para vocês é aquele exercício clássico, uma questão clássica de contar fonemas e letras, etc. Então, olha, na palavra fazer, notam-se 5 fonemas. O mesmo número de fonemas ocorre na palavra da seguinte alternativa. Então, olha, o fazer tem 5 fonemas? Tem. Por quê? Eu já olhei e já vi. Não tem nenhum dígrafo consonantal, LH, CH, RR, SC, não tem nada disso. Então, se não tem nenhum dígrafo consonantal, nenhum dígrafo vocálico, é porque cada fonema está representado por uma letra diferente. Então, eu tenho 5 letras, eu vou ter 5 fonemas, tá? A cada letra, eu tenho um fonema, ok? Então, eu tenho 5 fonemas. Agora, eu tenho que contar, né, os fonemas das outras palavras. Então, olha, tatuar. Tatuar tem algum dígrafo? Não. Então, o número nem consonantal nem vocálico. Então, eu vou contar o mesmo número de fonemas para o mesmo número de letras. Então, ó, tatuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 fonemas. Não serve. Outra aqui, letra B. Quando? Ó, quando eu tenho 2 dígrafos. O QU, que tem som de Q, e o AN, que é o dígrafo vocálico, que equivale a AN. Quando, né? Ah, não, desculpem. O QU não faz dígrafo não, porque vem o A. O U é falado. Então, eu só tenho um dígrafo, tá? Desculpem. Só tem um dígrafo, que é o dígrafo vocálico, que é o AN. Então, esse AN conta como 1. Os outros contam, porque é o Q e o U. Quando, não é quando, né? É quando. O QU só faz dígrafo com E e com I, né? Tô doida. Então, olha, quando tem 1, 2, 3, 4, 5. Quando tem 5. Vamos ver agora doutor.
Doutor, tem algum dígrafo? Não. Então vamos contar cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Ainda tem dígrafo? Tem. O dígrafo aqui vocálico, ó. Dígrafo vocálico. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, ó. 4 fonemas. E aqui no além a gente tem, não tem dígrafo, porque aqui além, né? Esse M de final acaba tendo uma sonoridade quase que de I, além, né? Então a gente tem 4, porque o dígrafo vocálico, a M, é no meio, tá? No final, não. No final ele não equivale aqui a isso, não. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4. Ou seja, qual é o que tem o mesmo número de fonemas? A letra B de bola. Repararam que é fácil? É só contar, é quase matemática. Então tá, gente, até a próxima.